Boa noite, pessoal. Fala, professor. Grande Rafael, como é que vai? Tudo bem? Tudo bem? Curtindo um friozinho aqui, né, professor? Nem vou te falar como é que tá por aqui, então. Eu não ficar com Boa vergonha. noite. É, como o professor Emerson comentou aí, nosso frio aqui de 30 graus, né? Professor, boa noite. Seja bem-vindo. É um prazer, não só um prazer, mas uma honra enorme recebê-lo aqui nesse bate-papo, nessa discussão. Nem tem palavras, né? Eu acho que nós já conversamos bastante aí nesses últimos tempos, né, professor? E é sempre um prazer muito grande, uma honra poder compartilhar um pouquinho do tempo do senhor e das informações que o senhor tem para passar para a gente. Então, de antemão, já para iniciar, agradeço enormemente o convite, ter aceitado o convite mais uma vez. Rafael, boa noite para ti, boa noite para todos que estão entrando aí na live. Eu quero te dizer que é ao contrário, muito pelo contrário. A honra é minha, eu conheci o grupo de vocês o ano passado, estando aí em loco, né? Fiquei muito agradavelmente surpreso com tanta energia que vocês têm, com todo o trabalho que vocês estão fazendo, né? Então, na verdade, é para mim o privilégio de poder estar junto com vocês, né, prestigiando e apoiando nas iniciativas aí de vocês, que vocês são realmente muito, muito ativos. Isso é ótimo. Legal, obrigado mesmo, professor. E para a gente começar aqui, pessoal, eu agradeço a todos que estão acompanhando aqui a gente, né, esse bate-papo nosso de hoje. Eu me chamo Rafael, eu sou professor do Instituto Federal de Rondônia, aqui do campus Colorado do Oeste, e nós temos, né, como o professor Paulo comentou, alguns grupos de pesquisa aqui que trabalham, né, desde a parte de integração, né, sistemas integrados de produção, a parte de manejo de pastagens, a parte de bovinos de corte, leite. E o professor Paulo, né, veio aqui num evento que a gente fez no ano passado, conheceu um pouquinho, né, professor, a nossa estrutura aqui, as pessoas por aqui também. E de lá para cá a gente estreitou um pouco, né, professor, esse relacionamento aí profissional, né, essa troca de informações e tem sido muito positivo, né? E então, baseado nisso, né, eu fiz o convite aqui com o professor Paulo para ele poder discutir com a gente. E a ideia hoje, né, é discutir um assunto. A gente conversou bastante hoje, né, professor, à tarde, trocamos uma ideia e chegamos, assim, acho que num consenso, né, professor? O bate-papo hoje vai ser, digamos assim, bem conceitual, né, para não dizer filosófico, né, digamos assim, mas sem dúvida eu acho que entender, né, o que o senhor vai falar para a gente hoje aqui é um grande passo na gente, no caminho que a gente tem, né, para percorrer no entendimento de manejo de pastagens, né, manejo do pastejo. Então acho que vai ser um bate-papo bem legal, né, professor? Eu queria que o senhor se apresentasse aí para o pessoal para a gente poder daqui a pouquinho já começar. Uhum. Bom, meu nome é Paulo Carvalho, então eu trabalho em Porto Alegre, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e acho que o que é importante saber é que eu sou santista, né, de nascimento e de coração, tá? E o resto é bobagem. Ninguém é perfeito, né, professor? Todo mundo, todo mundo tem seus defeitos, né? E Não vai me dizer que você não gosta de Santista, porque você vai ser uma exceção. Todo mundo gosta de Santista. só por causa do Pelé, né? Talvez. Bom, vamos lá, professor. Vamos direto ao ponto, então, né? Acho que a gente já falou qual o nosso principal objetivo hoje. E eu Sim. acho que para começar o bate-papo, né, professor, mais técnico, digamos assim, como nós nos propomos aqui a falar sobre comportamento ingestivo, não é isso? De ruminantes em pastejo, eu acho que um bom começo é tentar caracterizar isso, né, professor? O que que é comportamento ingestivo, né? E Aham. como que os animais, como que os ruminantes, né, evoluíram ao longo do tempo, né? Se aperfeiçoando nessa técnica, podemos dizer assim, né? Então, passo a palavra para o senhor comentar aí. Ok, Rafael, muito, muito obrigado. Acho que por essa introdução, né? Comportamento ingestivo, de certa forma, o próprio nome já dá uma pista, né, do que é. É a parte de comportamental do animal relacionada à alimentação, né? Isso envolve processos como seleção de dietas, preferência,
o que a gente chama em ecologia, né, de forrageamento, né, que é quase o principal processo, né, de um herbívoro em pastejo, né? Ele envolve várias ações comportamentais, mas o processo, digamos assim, mais importante e que é o que eu convido vocês na jornada de hoje, né, a gente curtir, é o pastejo, né? Um herbívoro, esse é o processo fundamental, né? É o processo de alimentação deles, né? Por isso que o pastejo é uma ação do animal, né? Eu gosto sempre de frisar isso bastante, porque a gente não adota essas terminologias, por exemplo, de pastejo rotativo, pastejo contínuo, que pastejo é do animal, isso é dele, né? Quando a gente quer guiar o pastejo, isso passa a se chamar pastoreio. Então, o comportamento ingestivo é o comportamento que o animal apresenta na busca da sua alimentação. E é um processo extremamente, vamos dizer assim, desafiador, né? Desafiador. Um herbívoro, acho que é um dos animais que tem um desafio de alimentação mais complicado. Eu gosto de dar um dos exemplos que eu gosto de dar é mais ou menos o seguinte: vamos comparar com a alimentação humana, né? Na média, o brasileiro ele leva 15 minutos mais ou menos para tomar o café e 35 minutos em cada uma das outras refeições. Ou seja, em 1h30 mais ou menos por dia ele resolveu o problema dele, né? Um herbívoro ele tem que passar se alimentando às vezes 8, 10, 12 horas se alimentando até conseguir, e às vezes não consegue, né? Até conseguir preencher o requerimento dele, né? Não é simples. E um outro exemplo que eu gosto de dar bastante, né, que é um outro tipo de desafio, é quando a gente compara ele com um carnívoro se alimentando, né? Imagine você indo para um açougue, não que você seja carnívoro, né? Para ser carnívoro tem que morar mais perto daqui, viu, Rafael? Tem que ser mais aqui pro lado do gaúcho. Quando Sim. você vai para um açougue e você compra uma picanha, você tem uma ideia bastante aproximada do quanto você vai se satisfazer com ela, né? Um guepardo, uma leoa, né? Quando eles olham uma gazela, uma zebra, eles têm a exata noção do que vão comer, de como vão se satisfazer. Porque o tamanho, a relação entre a massa do animal e o que o carnívoro vai conseguir de alimento é muito aproximada, é muito constante. A concentração de nutrientes para os carnívoros é muito constante. Agora, um herbívoro, né? Primeiro que um boi, por exemplo, comendo o campo nativo do Rio Grande do Sul aqui, ele já tem umas 400, 500 espécies de gramínea e umas 250 leguminosas para pretensamente conhecer, né? Mas não é só isso. Você come essa gramínea agora em junho, você vai comer em setembro a mesma gramínea diferente. Então, diferentemente de um processo de alimentação de um carnívoro, por exemplo, que vai sempre comer, digamos assim, a mesma coisa, é muito fácil identificar a recompensa que ele vai ter. Um herbívoro não. O herbívoro ele nunca sabe exatamente o que ele vai comer. Ele pode ter percepções, enfim, é um processo extremamente delicado. E por isso é tão maravilhoso estudar e entender um processo tão sofisticado e como tu mesmo disseste, né? Isso remonta a milhares e milhares de anos. São muitas plantas, né, professor? Muitos tipos de plantas, né, de vegetais, digamos assim, com características, com composições pontuais diferentes, né? E isso envolve a preferência também do animal, né? O senhor comentou sobre a gente ir no açougue e buscar uma picanha, né? Então, isso é óbvio que está relacionado com a preferência, não é isso?
Alguns preferem picanha, alguns preferem costela, alguns preferem um filé ou coisa do tipo, né? E isso faz parte do que a gente vai discutir hoje, inclusive, né, professor? Falar de um pouquinho também da seletividade, né? Não é à toa que existe. Cada um de, todos nós temos preferências, né? O senhor é santista, por exemplo, infelizmente, né? Isso é uma preferência. Então, no hábito também alimentar, existem algumas preferências, né? Existe uma certa seletividade, né, professor? Sim. A gente, quando a gente fala de comportamento, né, professor, o comportamento ingestivo está relacionado com algumas ações, né? O senhor falou muito bem do quanto é desafiador, né? O comportamento ingestivo está relacionado com uma série de ações. O animal ele vai em busca, não é isso? Em busca do alimento. Então, ele procura pelo alimento. Ele, ele às vezes encontra, às vezes ele não encontra numa condição que o agrade. Então, ele continua buscando, né? Então, tem a parte de busca, tem a parte de apreensão, não é isso? Do material, a ingestão, o consumo. Então, o comportamento dele, né? Eu acho que isso é o que conduziu muitas das pesquisas que vocês conduziram aí no Rio Grande do Sul, né? Até chegar no que a gente conhece hoje como sistema rotatino, né? Que a gente vai comentar provavelmente mais pro final. Mas a forma como o animal se comporta, né, perante o pasto que é oferecido, isso é o que a gente precisa compreender, né, professor? Sem dúvida, isso a gente deveria olhar mais isso. Os antigos, né, peões, né, a peonada, ele olhava mais o gado, respeitava esse processo todo. A gente está simplificando muito esse processo nos dias de hoje, sabe? Você mencionou, né? Esse processo todo, a gente costuma dizer que tem um autor muito conhecido, que é o professor Emílio Laca, da Universidade da Califórnia. Ele diz que o bocado é o átomo do pastejo, né? É o átomo do consumo. Tá? E a colheita dos bocados, né, que é o processo de alimentação desses animais. E nesse comportamento de colheita, né, ele regula a velocidade, né, com que ele dá esses bocados, ele regula a velocidade com que ele se desloca, né? Ele regula o tempo que ele para comer em cada uma do que a gente chama das estações alimentares, que seria o equivalente aos pratos, né? Que ele tem em sequência de alimentação. Ele regula o tempo de pastejo, ele regula o tempo de ruminação, inclusive. Ele regula um monte de coisa. Ele faz. Tem estudos que mostram que ele regula, inclusive, a taxa de passagem. Ele regula o tamanho do orifício retículo nasal. Como uma ação comportamental. Tem um monte de estudos de diferentes formas que mostram como é que o animal, que ferramentas ele tem, que estratégias, a gente chama de estratégias de forrajamento, né, que ele dispõe para poder fazer frente a essa demanda, né, de colher bocado por bocado por bocado, 20 mil, 25 mil, 30 mil bocados ao longo de um dia de pastejo, né? Então, esse comportamento é muito interessante. Você me permite dar um exemplo prático agora? Porque às vezes o pessoal fica pensando que a gente parte para essa parte ecológica, do comportamento, esse troço fica, né, fica nesse... parecendo que a gente está querendo morar de tanga na floresta. Não é isso, tá? Sim. Só para vocês entenderem que eu acho que é um pouco a essência do que a gente gostaria de deixar como mensagem, que é aprender com os animais e, a partir do que você conhece o processo, você aplicar, você ser um facilitador disso nos sistemas de produção comerciais para ganhar dinheiro. Vou te dar um exemplo disso. Se você observar, você pode me colocar, por gentileza, aquela imagem, Posso. a primeira imagem que eu te passei, porque aí a gente vai fazer uma narrativa Certo. dos Pessoal, animais no seu só me, ambiente. só me Diga. desculpa aqui um pouquinho, tá? Viu, professor? Só me desculpa aí, tá, gente? Eu vou me aproximar aqui para poder Tá. projetar aqui para o professor, tá? Eu vou dar um exemplo rápido, então, Pode ir falando, professor. e gostaria dessa foto para a gente ir fazendo a narrativa.
se você observar os animais na natureza, né? E a foto que vai aparecer agora, um exemplo disso, né? Como é que os animais eles pastejam no meio natural. Você vai notar que todos eles, né? Desde gazela, a gnu, a zebra, como está aqui, né? Todos eles pastejam por longos tempos, mas o pastejo se concentra na parte da manhã e particularmente no final da tarde. Particularmente umas 3 horas antes do pôr do sol, 1 hora depois do pôr do sol. Particularmente o pastejo da tarde tem uma concentração muito grande de pastejo, né? E você diz, mas como é que todo mundo faz isso e por quê, né? Quando se estudou com herbívoros domésticos, né, com vaca de leite, né, era a mesma coisa. Nós temos estudos com ovinos, é a mesma coisa. Todos os herbívoros, né, pastejam mais nesses períodos, né, início da manhã, final da tarde, particularmente no final da tarde, né? E estudos de um grupo que era muito conhecido na década de 90, num grupo de pesquisadores ingleses, né, observou que é justamente no final da tarde que as plantas, né, ao fazerem fotossíntese ao longo de todo o dia, é o momento que elas têm menor concentração de água e maior concentração de solutos. Ou seja, os bocados numa mesma dimensão de tarde carrega muito mais nutrientes que o mesmo bocado dado horas anteriores até o início da manhã. É muito mais eficiente o pastejo no final da tarde do que nos outros momentos do dia. Então, se você quer que o animal retire alguma coisa da pastagem, nesse horário é um dos horários que ele não poderia estar fora do pasto de jeito nenhum. Tá? Se você se lembrar dos sistemas leiteiros, vai lembrar que é justamente esses momentos que o homem tira o animal da pastagem. Isso foi aplicado justamente nos sistemas leiteiros, né? E de que forma? O pessoal investigou em pastoreio rotativo qual era a diferença de trocar para uma nova faixa de manhã, no período da manhã, como todo mundo faz, aliás, sai da ordenha, entra numa faixa nova pela manhã, ou simplesmente fazer isso de tarde. Ou seja, período de ocupação é 24 horas, só que um momento é de manhã, o outro momento de tarde. Resultado, 4% a mais de leite. Aí nós rodamos um experimento semelhante com pecuária de corte, né? Com colegas da Argentina, 6% a mais de ganho. Com nada de insumo, não é nada, é simplesmente trocar o horário de troca de faixa num pastoreio rotativo com período de ocupação de um dia. Para mim, eu gosto de usar muito esse exemplo, que é justamente se você observar os animais na natureza, eles fazem isso, porque é mais eficiente pastejar neste momento, né? Usualmente, de todo o consumo diário de um animal em pastejo, 60% dos nutrientes ele adquire nesse momento do final da tarde. Você aplica isso no sistema de produção, os animais têm melhor desempenho e você ganha mais dinheiro simplesmente seguindo o que os animais estavam te dizendo lá. Mas quando você não observa isso e quando você não está associando o comportamento dele com o teu sistema de produção, você, na maior parte das vezes, tira os animais para ordenhar, por exemplo, justamente nesse momento, ou se você tem cabanha de ovinos, ou você tem animais, sei lá, ou tem várias situações, né, onde você simplesmente chega a 4, 5 horas da tarde e você justamente tira os animais, né, para posarem de noite num aprisco, enfim, num galpão, e não é sem razão que você tem que dar silagem, dar concentrado, tem que complementar aquilo que os animais não tiram do pasto. Então, Rafael, se você quiser retornar, né? Se a gente olha essa é a imagem do que os animais fazem, e já aproveita essa imagem para dizer que você jamais vai ver na natureza um animal ficar parado, comendo a estação alimentar na frente dele, comendo até o chão, para aproveitar bem o pasto. Os animais não têm esse comportamento, os animais não têm esse objetivo. Esse objetivo foi inventado pelos animais homens, né? Professor,
Aproveitando esse exemplo que o senhor deu, né, um exemplo prático, digamos, um dos exemplos práticos, né, de aprender o que, vamos dizer assim, né, a experiência de milhares de anos que esses animais já têm, né, e nós estamos há poucos anos, né, vamos dizer, aí, poucas centenas de anos tentando manejar animais, enquanto esses animais já estão há milhares de anos tendo que conviver ou tendo que se relacionar, não é isso, com a planta forrageira. É, inclusive, a gente, no nosso bate-papo de hoje, é, que eu aprendi muito, né? Diga-se de passagem, a gente sempre fala, né, professor? Eu acho que essa é uma máxima aí de manejo de pastagens. O meu primeiro professor de floricultura está assistindo essa live aqui, professor Emerson Alexandrino, acho que ele está por aí. Grande E abraço pro Emerson. Grande ele figura. como todos, eu acho, né? Todo mundo que trabalha nessa parte de floricultura sempre coloca o manejo, né? O manejo de pastagens, o manejo de pastejo como o principal desafio, não é isso? O principal desafio da produção animal, a pasta. E não deixa de ser, é óbvio, né? E esse desafio seria em conciliar, não é? Essas demandas. O animal precisa da folha, a planta também precisa da folha, não é? Aquela velha conceituação de que são dois componentes precisando da mesma coisa e a gente precisa achar um equilíbrio entre eles, né? Baseado nisso, em alguns comentários que o pessoal fez aqui, professor, eu queria que o senhor desse uma resumida, digamos assim, para a gente. Como que é vamos dizer assim, como que seria o comportamento natural de o comportamento digestivo, né, natural de bovinos, por exemplo, em pastejo? Que relação que eles têm com a estrutura do pasto, com a altura do pasto? Caracterizar para o pessoal, né? Às vezes tem algum produtor ou algum aluno que não entenda o que é a estação alimentar, o que é a estrutura do pasto e a relação que o animal tem com essa relação que o animal tem com o pasto, para a gente entender como que é naturalmente para o animal, como que o animal se comporta naturalmente perante ao pasto, pode ser? Pode, claro que sim, né? Na sua condição natural, né? Ele normalmente, como foi a foto anterior, né? Ele está em pastagens naturais, pastagens predominantemente herbáceas. Claro que tem herbívoros, né? Que comem arbustos e outras coisas. Mas vamos falar desses mais parecidos com bovinos, com ovinos, né? Dentro do ambiente do doméstico, né? Esses são animais que normalmente sempre pastejam, primeira coisa, numa pastagem diversa, com diversidade de espécies. Com diversidade de espécies, os animais eles conseguem escolher uma composição de dieta, né, para energia, proteína, minerais, né, que vai complementando os requerimentos dele. Né? Então, a gente estava falando dos desafios que os animais já têm. Aí chega o homem e põe um outro desafio. Que desafio é esse? Tira toda essa diversidade e coloca uma braquiária só em toda a fazenda. Já começou a complicar a vida do bicho. Outra coisa importante dentro da tua pergunta é o que guia ele a pastejar. Né? A altura da planta é um referencial, né, da quantidade de biomassa que está disponível para ele. Aí a gente volta naquela imagem da picanha. A picanha de 800 gramas, a picanha de 1,8 kg que estão te enganando, né? E onde é que tu fica nesse meio tempo? Os animais, a mesma coisa. Eles não podem ficar comendo só coisa muito baixinha de alta qualidade e nem coisa muito alta de baixa qualidade, né? Os animais, a altura para eles é um guia, é um referencial, né, importante para bovinos, ovinos, equinos, para todos eles, né? E eles têm tendência a ir para os pastos, né, que conferem a eles uma massa de bocado maior. Tá? Um outro guia que eles usam é o brilho na lâmina foliar. Tá? Os animais fazem uma associação com concentração de nitrogênio por intermédio do brilho. Tá? E além disso, e talvez o principal, os animais são feitos de
de teste e consequência, né? Ele come, né? Assim como às vezes a gente gosta de coisas, os animais têm preferências por coisas que dão, que trazem hedonismo, né? Que vão lá no hipotálamo, né? Você comeu uma coisa, esta coisa, digamos assim, ela produz uma substância que diz lá no hipotálamo que ela é boa, que ela é gostosa, aquela sensação de prazer, né? Isso faz o animal reforçar a sua comida. Ele, por exemplo, experimenta uma leguminosa, certo? E ele come essa leguminosa e essa leguminosa dá... Não, estou comendo essa outra leguminosa. Aí, quando eu dou uma bocada na leguminosa, vem aquele troço. Os animais passam a preferir aquilo. Introduzem aquilo no menu dele, né? Então, é uma forma de responder que a gente deveria ter pastos mais diversos para os animais poderem exercer mais escolhas e preferências, né? E eles têm guias, né? Dentro do objetivo, né? De colher mais na menor unidade de tempo. Então, a estação alimentar, que você se referiu, bocado, estação alimentar, sítio de pastejo, potreiro, sítio, essas coisas são escalas hierárquicas que a gente chama do animal em pastejo, né? Aonde cada uma delas o animal tem parâmetros de escolha, que vão desde a massa do bocado em si até vamos dizer assim, as consequências em condição corporal, índice reprodutivo e assim por diante. Agora, traduzindo isso na prática, significa ter pastos diversos, pastos com muita folha, né, com uma altura adequada, porque o animal tem um sistema de captação de forragem com o bocado, que se você não favorecer a estrutura do pasto para ele, você vai penalizá-lo, né, com relação ao tempo que ele dispõe, do pouco tempo que ele dispõe para colher o alimento dele. Sim. E existe uma. O professor Emerson Alexandrino fez uma pergunta, professor, acho que pode até ajudar a gente nessa discussão, né? É, é, o fato do animal selecionar, né, ele ter preferências dentro do ambiente, né, do ambiente onde ele vai executar o pastejo, geralmente é visto por nós, né, professor? Vamos falar assim do que a gente chama de um manejo intensivo, não é isso? A gente procura, a gente pensa, a gente sempre maneja pasto tentando perder menos, né? Nossa ideia quando vai manejar pasto é tentar fazer com que a eficiência de uso, né, a eficiência de utilização do pasto seja alta, ou seja, eu vou produzir 10 toneladas aqui de massa no hectare e eu quero que os animais consumam 9 toneladas dessas 10 para eu ter 90% no mínimo de eficiência. Agora, o animal ele também tem preferências, não é isso? E o professor Emerson ele faz duas perguntas que eu acho que são muito interessantes para falar disso daí. Na primeira ele comenta, né? Existe mais ou menos uma relação, né, de porcentagem a cada bocado que o animal dá. Então ele consome 50% de uma lâmina, depois se ele passar de novo, ele consome o restante. E o segundo ponto que ele comenta aqui, né, em monocultivo de braquiária ou de pânico, né, com um bom manejo do pastejo, é possível minimizar drasticamente a necessidade de seleção dos componentes morfológicos? O que o senhor acha a respeito? Não me deixe esquecer, tá? Na primeira questão, bom, obrigado, Emerson. Perguntas desafiadoras, hein, Emerson? Está querendo me colocar no canto. Não, brincadeira, né? Mas são temas polêmicos esse aí que falar em seletividade, né? Seletividade eu acho um belíssimo tema, porque eu diria que 99,9% das pessoas que trabalham com manejo de pastagens tem o termo seletividade como algo ruim, algo a ser combatido, digamos assim, né? Com certeza. Só me veio à cabeça agora o seguinte, Rafael e Emerson, de um cara que trabalha com uma firma de cerca elétrica, né? E ele no Insta aí, ele fez
fez uma postagem dizendo assim, afinal, quem é que manda na sua fazenda? É você ou os animais? Né? Isso, para mim, ilustra bastante esse negócio, essa gana que a gente tem de controlar o pastejo. Né? Então, a primeira pergunta dele, sim, os bocados, se você pegar uma média, mas é uma média, bocados são, de novo, né? 30 mil ao longo do dia, é um por segundo, às vezes. Tá? Em tropicais, menos, né? Mas, dependendo da estrutura, isso vai de 0,3 a 1 por segundo, tá? Se você fizer essa média, nós temos um trabalho que estudou anuais de verão, anuais de inverno, perenes de verão, perenes de inverno, ovinos, equinos, pôneis, bovino de corte, bovino de leite, tá? E passos que de 5 centímetros a 80, 90. Essa média é a metade. Isso é a profundidade do bocado, que é a sua primeira pergunta. Tá? O número exato dessa função que nós estudamos é 52%. Tá? Mas não se engane, isso é uma média. Porque os animais dão bocados os mais variados possíveis. Né? Eu casualmente tenho uma aí, que é a terceira lâmina, se tu quiser mostrar, Rafael. Sim. Pode ir falando que eu vou, projetar aqui, professor. A loucura que é isso aí. Embora tu tenha uma média, né, os animais vão trabalhando, né, em variações muito grandes dessa média, às vezes, né? E aqui vocês têm um exemplo disso, que embora a visualização não seja muito boa, o que eu mostro aí são tipos de bocados num pasto que é homogêneo, tido como homogêneo. Tá? Neste caso aqui, é azevém. Nós temos também para braquiária, tá? Mas esse é um exemplo de um azevém que nós identificamos 31 tipos de bocados diferentes, Emerson, com massas que variam de 0,031 a 0,340 gramas de matéria seca por bocado. Uma variação enorme. Né? Então, os animais transitam bastante sobre isso daí para uma média que é a metade. E por que é a metade? Porque na média do pasto, a metade da altura do pasto representa o limite inferior com a concentração de bainha, de comos e de material morto, e a metade superior com a concentração de lâminas verdes. E isso é mais ou menos constante para todos os tipos de vegetação herbácea. Tá? Então, isso é a sua primeira pergunta. Em relação à sua segunda pergunta, né, sobre a necessidade de seleção, né, eu penso que até a gente pode fazer uma olhar para o nosso próprio jeito de se alimentar. Né? Se eu te colocasse arroz, só arroz, é o equivalente a braquiária, só arroz. Né? Ou o arroz é uma parte da braquiária. Você só tem isso para comer. Você vai se sentir alimentado e feliz? Né? Eu tenho certeza que não. Acho que tanto eu quanto tu, Emerson, nós somos, né, pessoas que gostam muito, né, de comer e apreciam, né, a boa comida e as boas bebidas. Né? Então a gente não se satisfaz com isso. Né? Não existe a necessidade de selecionar, é um hábito de todos nós, de qualquer pessoa. Né? Mas nessa história toda, os animais antes eram livres, né? Os ruminantes estão fazendo esse processo há milhares de anos. E aí vou entrar num ponto, se você quiser voltar, Rafael, pode ficar à vontade. Perfeito. Você mencionou, né, sobre essa nossa tendência de operar manejo de pastagens para diminuir perdas e diminuir, no final, seletividade. Né? E essa é o que a gente está falando. Né? E a gente está confrontando, e você até mencionou que isso seria antagônico às plantas, ao que as plantas, como elas deveriam ser tratadas. E
Agora, um momento de reflexão. Né? Não, não é. Não é. Como é que você pode imaginar que essas plantas, né, e esses animais estão convivendo há milhares de anos, né, ruminantes com um extrato herbáceo, com gramíneas, por exemplo? Isso é uma história de 35 milhões de anos. Tá? O homem entrou nos últimos 8 mil. Isso aí é o segundo anterior da história. Tá? Como é que você acha que eles seriam inimigos? E talvez não um dependa do outro. Porque se eles coevoluíram juntos, né? O pastejo não é algo ruim para a planta. Pelo contrário. As plantas têm várias estratégias. Nós vamos falar hoje só do comportamento dos animais. A gente poderia fazer uma live sobre o comportamento das plantas. As plantas também têm ações comportamentais, né? Tem paper que diz que planta tem que ir. Não vamos falar uma live disso agora, né? Mas é óbvio que essas coisas coevoluíram e eles não são antagônicos. Tá? A gente começou a querer pilotar isso há 8 mil anos atrás, com a domesticação das plantas e dos animais, né? Quando a segunda profissão, sempre gosto de falar disso, né? A segunda profissão do mundo é manejador de pasto. É a segunda. É o pastor. Essa é a segunda. Tu sabe qual é a primeira, Rafael? Não vou me arriscar, não, professor. Não, melhor não se arriscar e não, a gente não pode falar isso aqui na live. Vamos deixar para lá. Vamos ficar só na segunda. E na segunda... Eu imaginei, então eu prefiro não entrar em detalhes. Tem razão, tá no caminho certo. E o segundo, então, que é o pastor, ele começou bem, porque o pastor observava os animais e depois conduzia os animais, né, nas áreas que eles preferiam. Ele regulava a velocidade dos animais ao longo, né, de paisagens, né, de áreas enormes, né? Sabia que os animais gostavam, levava os animais lá, né? Deixavam eles naquela região um tempo necessário, suficiente para preencher os requerimentos, depois levava para outro lado, né? O pastor fazia isso tudo. O que a gente faz hoje, 8, 10 mil anos depois, é botar tudo em braquiária, botar os bichos num pedaço de piquete, fazer comer até o chão, porque não pode deixar nada, e passar para o próximo, e a gente chama isso 8, 10 mil anos depois de manejo, né? E acha que o animal não pode ter as suas escolhas, né? Eu acho que a gente está transitando um caminho equivocado. Perda de pasto, que é um conceito que está totalmente relacionado com seletividade, porque se você não quer ter perda de pasto, você quer tolher a seletividade dos animais, né? Se fica sobras no pasto, você interpreta isso como uma perda de eficiência. Então, veja bem, eficiência, diminuição de perda, são todas palavras lindas e parece que você está no caminho certo, mas não está. Não funciona assim. Né? Os animais não permanecem em cima das plantas até colher tudo e depois ir adiante. Não funciona assim. As plantas não se dão bem assim, os animais não se dão bem assim. Seletividade, então, foi feita para que os animais não colhessem toda a área foliar de uma planta, né? Não, porque quando isso acontece, né, as plantas entram, né, num tipo de resposta, né, bastante complicada, quando não tem área foliar residual, quando tem que retomar, né, toda a sua área foliar fotossinteticamente ativa a partir de praticamente zero. E a gente cria métodos, né, situações de pastejo que buscam isso, né, e até em ciência, em pesquisa, né, hoje não, alguns anos para cá, a gente até inventou uma variável que é perda de forragem, né, e aquilo é categorizado, né, como quanto maior, pior, né? Então a gente tá enxergando, eu diria, fazendo o foco errado, né? Lembrem-se sempre, né? Quem paga o ambiente pastoril no ambiente comercial é leite, é carne, né? É lã, né? É isso que paga, não é eficiência de colheita. Isso não paga conta. É importante não perder
Só que é mais fácil você enxergar isso numa faixa de rotativo do que enxergar a eficiência de conversão de pasto em produto animal. E muita gente se perde nisso. Esse é não sei se eu posso chamar assim, né, professor, mas um certo paradigma, né, que eu acho que a gente pode aproveitar aí esse ponto da discussão para tentar partir, digamos, pro assunto do sistema rotativo e falar disso. Pode ser, professor? Pode, Porque eu pode. acho que, assim, né, tudo que o senhor comentou, a gente entender o animal, não é isso? O hábito natural do animal, entender que eles entendem mais desse processo de pastejo do que a gente que está de fora, né? E baseado nisso, pode ficar assim, tá, mas e aí, né? Então eu vou soltar os animais no pasto e vou largar eles lá e eles que se virem. Não é bem assim, né? Então acho que daí partiu essa conceituação. A gente teve uma live aqui, inclusive o Armindo entrou aí agora há pouquinho, mandou um abraço, né? E a gente manda outra, né, para ele. A gente fez uma live aqui falando especificamente do sistema rotativo, mas eu queria que o senhor comentasse, então, como que fica. Eu entendo o animal, certo? Eu entendo o comportamento natural do animal. Eu entendo que ele se relaciona com o pasto de forma distinta, de formas diferentes, até do ponto de vista de estrutura do pasto, né? Então, ele pode ter menos estações alimentares, né? Com maior tempo de permanência nessas estações, quando a estrutura favorece, porque ele vai tentar, como o senhor comentou, né? Coletar o máximo na maior qualidade para satisfazer rapidamente o seu requerimento, né? Então, como base mais ou menos do comportamento natural dele, seria mais ou menos isso. Mas como fazer a aplicação disso no dia a dia, no manejo, né? O senhor comentou sobre eficiência, né? A gente sempre, né, trabalha dessa forma. Não, vamos tentar buscar o máximo de eficiência de uso do pasto, né? E eu acho que é, é, entrando com a altura, né? Então, entra com altura ali de pré-pastejo e vamos, entre aspas aí, abaixar o máximo que der, né? Para ter um maior uso do pasto. Como que fica essa relação de conciliar essas questões de produtividade com toda essa parte conceitual de entendimento dos animais? Como que funcionaria isso no dia a dia mesmo para o manejo nosso de pastos, né? Então tá, eu vou contar uma história agora para vocês. Vamos transformar isso tudo em prática, tá? Em uso no campo, tá? Nós temos uma experiência de aplicar esse conceito que a gente está só dando uma palhinha, né? Não pode entrar em muitos detalhes. A gente já aplica isso em mais de 1.800 propriedades rurais, tá? Do Mato Grosso, por enquanto, concentrado no Mato Grosso para o sul do Brasil. Tá? Como é que tu constrói um ambiente pastoril para um animal a partir do comportamento dele? Primeira coisa importante é você ter diversidade, que é o que a gente estava falando. Se você só tem braquiária e uma única braquiária, você provavelmente está trazendo problemas aí para o gado que você está trabalhando. Então você tem que ter diversidade de gramíneas, diversidade de estruturas, se possível, o que a gente chama de diversidade funcional, né? Ter leguminosas, né? Ter vários tipos de plantas que os animais possam constituir uma dieta diversa. E isso é importante para os animais. Né? Depois, né, no manejo em si, os animais são minimizadores de tempo. Tá? Os animais querem colher o máximo na menor unidade de tempo. Para isso, tem uma estrutura ótima para colher o pasto. Cada pasto tem uma estrutura ótima, que significa maior consumo de matéria seca ou consumo de nutrientes por unidade de tempo em pastejo. É o que a gente chama de velocidade de ingestão. Cada pasto tem esse ponto ótimo. Tá? Ordem de grandeza. Né? Isso varia de um sorgo a 50 centímetros, tá? Para um campo nativo daqui a 12 centímetros, para um Tifton a 20 centímetros. E para um Mombaça a 70 centímetros. Cada pasto tem o seu ótimo. Tá? Então, nós estudamos o ótimo de cada pasto. E aí, quando você vai usar esses pastos numa propriedade, né, que tem
pânicos, que tem braquiárias, que tem leguminosas, né? Que tem sínodons, tá? Você, em cada piquete que os animais utilizam, você tem uma estrutura ótima que a gente transforma isso em altura, num parâmetro muito simples de seguir, que é a altura, tá? Então, quando eu falar, por exemplo, que a altura ótima do Tifton 85 é 20 centímetros de altura, certo? Isso serve para uma faixa de entrada num pastoreio rotativo, né? Ou isso serve num pastoreio contínuo para as zonas onde os animais estão pastejando, onde a média do pasto provavelmente vai ser uns 15 centímetros, mas a média de altura onde os animais estão pastejando deveria ser 20. Outro exemplo é com gado de leite. Gado de leite é o animal que tem menos tempo de todo mundo que a gente... É ovelha com parto duplo e vaca de 30 litros. Vacas de 20, 30, 40 litros, né? Se não bastasse, ainda tem as ordenhas que a gente coloca justamente no início da manhã e no final da tarde, né? Então, isso é uma das coisas que a gente modifica, por exemplo, horário de ordenha, né? Tentando compor sistemas de produção onde você favoreça o animal, de novo, né? Naquele final de tarde, ele tem que estar no pasto. Sintomas de que alguma coisa está errada olhando o comportamento. Ele está pastejando ao meio-dia, no pleno sol, está desesperado. Elevados tempos de pastejo, passam 10 horas pastejando, 12 horas, não sendo essa ovelha com um parto duplo, parto triplo, não sendo essa vaca, né? Uma vaca normal pasteja 10 horas, tem algum problema. Pasteja lá 11 horas da manhã, 3 horas da tarde, está pastejando, pleno sol, tem algum problema. Está pastejando num ritmo muito veloz, né? Como se estivesse... Né? E essas coisas são... Ela está caminhando demais, muito rápido, né? Até a angulação dos animais, para você ter uma ideia, né? Animal que está meio desesperado, ele tem uma angulação pequena, ele vai meio reto pastando. Os animais que estão à vontade, eles pastejam em ângulos maiores. Você pode olhar o animal sem conhecer o pasto e você já sabe se ele está bem ou se ele está mal. Então a gente precisa construir. Eu acho que isso, no final, que é a nossa função como manejador de pasto. É construir os ambientes pastoris porque os animais possam fazer o que eles sabem fazer. Só que se você cria só uma coisa, só um pasto, só uma braquiária, essa braquiária rapada, aquele monte de bicho, né? Os bichos não têm o que fazer. E a gente ainda inventa, né, situações onde tolhe ainda mais o que o animal o que ele pode fazer, né? Com carga excessiva, né? Pouca oferta de forragem, né? E aí vem os suplementos e outros, né? Que são tratados como tecnologia e que, na verdade, vem para corrigir as burradas que a gente faz no dia a dia do manejo. Essa compreensão, né, de visualizar, né, ver alguns sinais, né, encontrar alguns sinais no comportamento do animal, sem dúvida é uma coisa que a gente precisa passar, né, passar a observar melhor, né, professor? Acho que é mais ou menos essa ideia. Professor, tem algumas perguntas aqui. A gente está com faltando mais ou menos uns 7 minutos. A gente pode tentar ir respondendo. O senhor quer comentar alguma coisa mais específica? Vamos responder. Pode ser? Responder o público. Vamos tentar responder algumas perguntas aqui, pessoal. E aí vocês também podem mandar algumas outras perguntas. A gente tenta responder aqui. Professor, tem uma pergunta aqui do Leandro Domiciano, um amigo nosso aí. Ele pergunta se o senhor acha, né, uma opinião, na verdade, se o senhor entende que consórcios com diversas espécies seja o caminho para otimizar o pastejo. Eu vou aproveitar essa pergunta dele, professor Paulo, e vou adicionar aqui uma pergunta do Marco Túlio, se ele, no momento que o senhor perguntou da diversidade, não é que hoje a gente trabalha com os monocultivos, ele perguntou se essa diversidade, né, a diversidade de diferentes capins seriam em pastos diferentes ou no mesmo pasto. E aí eu acho que já pode combinar com essa pergunta do Leandro
de consorciação com leguminosas, pode ser? Pode ser. Diversidade é bom para o animal, diversidade é bom para o solo, diversidade é bom para o planeta. Tá? Diversidade é um dos pilares da natureza. A natureza é diversa. Isso faz bem para o micro-organismo do solo, faz bem para os estoques de carbono, faz bem para todo mundo. Se essa diversidade vai ser no mesmo piquete ou entre piquetes, o efeito é maior quando está dentro do mesmo piquete. Aí o efeito é maior. Mas nada, não quer dizer que você não possa fazer um piquete de uma coisa, ou piquete de outra, e outro de outro, sem nenhum problema. Você não pode ter uma fazenda só de uma espécie ou de duas. Tá? Então, claro que o teu nível de dificuldade de manejo aumenta com esses pastos mais complexos. Não é sem razão que leguminosa, o uso de leguminosa nas pastagens é muito baixo. Ordem de grandeza, menos de 10% dos pastos no Brasil usam leguminosas. É muito que a gente já não sabe manejar uma só, né? Então, todo mundo. Vamos lá. Show. Só fazer uma observação, né, professor? Eu acho que a pergunta do Marco foi também em relação a quando a gente coloca gramíneas diferentes, né, dentro de um mesmo piquete, por exemplo, né? Isso em algum momento pode dificultar o manejo tradicional, digamos assim, que a gente trabalha, né? Por ser capins de alturas de manejo diferentes, né? Foi meu comentário, né? Foi meu comentário. É melhor que seja dentro, mas aumenta muito a complexidade do manejo, tá? Então você pode, se não consegue manejar, pode fazer outros piquetes, outros potreiros, né? Com espécies diferentes, sem nenhum problema. Legal. O Leonardo fez uma pergunta aqui, professor, bastante interessante. Ele falou assim que o senhor comentou sobre a aprendizagem do forrajamento, né, pelos animais através de tentativa e erro, certo? Ele pergunta se o senhor poderia falar sobre a aprendizagem desses animais também com o grupo. Se eles aprendem com o grupo, um certo comportamento gregário, né? Mais ou menos isso, né, professor? Ok. O aprendizado começa no útero da mãe. Tá? Tem ensaios muito interessantes mostrando que dietas que as mães experimentam e os fetos experimentam por intermédio das mães, ainda no feto, você testa 2 anos depois que eles nasceram, né, e dá aquele alimento é preferido por eles em relação a outros. Então, esse aprendizado começa no feto. Depois ele continua com a mãe, ao pé da mãe. A mãe é importante como ensinar. Então, quem trabalha com desmame antecipado, por exemplo, tem que lembrar muito disso daí. De um bicho que precisa, ele está sempre aprendendo. Depois que ele é desmamado, aí entra a pergunta. Ele aprende com os pares também, né? E particularmente com os mais antigos. Volta e meia é importante você ter um sinuelo de preferência, né? Os animais que conhecem aquele ambiente. O animal aprende o tempo todo. E ele aprende depois que ele já sabe tudo, ele também aprende. Assim como você que às vezes adora uma salada de batata e come sempre salada de batata, mas um dia se come uma salada de batata estragada, era salada de batata, e você vai passar meses sem comer salada de batata. E isso tem um processo de memória, né? Tem uma memória de curto prazo, uma memória de longo prazo dos animais, né? E a memória de longo prazo vai se extinguindo ao longo do tempo, até que meses depois você vem e come a salada de batata de novo, porque você já esqueceu do ruim. A mesma coisa dos animais. Os animais também experimentam coisas ruins, deixam de lado, e às vezes coisas boas são boas num determinado período do ano e se tornam ruins em outra, porque são essas fitotoxinas, né, que existem em nível, né, estacional, né, nas plantas. Os animais têm que manejar tudo isso, né, no seu cérebro muito inteligente. Sim. Professor, tem uma série de perguntas aqui, professor, só que com certeza a gente não vai conseguir responder antes de vencer o nosso horário. E a gente fez conversamos, né, professor, de tentar não extrapolar, né, não extrapolar o tempo aqui, né, professor? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma proposta aqui. As pessoas que não conseguiram aí ter as suas respostas, até as respostas das suas perguntas,
Eu vou deixar depois aqui no Stories uma postagem e aí o pessoal manda essas perguntas, pode ser? E a gente tenta responder. Tranquilo. Professor, foi um prazer, uma aula, não tem como a gente, né, não tem nem como a gente escrever. Eu queria passar para o senhor fazer as últimas palavras aí. A gente tem mais ou menos aqui 1 minuto e meio antes de cortar. Aí o senhor encerra para a gente terminar, pode ser? Pode ser. Muito obrigado, né? Obrigado pela atenção de todos, por todos que estiveram presentes na live, né? Eu acho que uma das mensagens então é essa, que a gente deve parar de querer ensinar os animais, né? Aprender com eles e reproduzir o que eles sabem. Eu acho que o manejador, a figura do manejador de pasto, ele é um facilitador, né? Ele não pode ser uma pessoa que subjuga o animal, que ele tem que comer o que você acha que ele tem que comer. As coisas assim, se você tratar como um filho seu numa mesa, né, de comida, e não levanta enquanto não comer tudo e não sei o que lá, isso nunca dá certo, tá? Então a gente tem que talvez dar um passo atrás, né, reconhecer humildemente que nós estamos frente a animais e plantas que se conhecem há milhares de anos, e a gente tem que construir os sistemas de produção para ganhar dinheiro a partir desses pilares. Sempre que a gente. E não é só na pecuária, não é só no manejo do pasto, pode olhar a agricultura, pode olhar um monte de coisa. Você vai contra a natureza, a resposta. Voltamos. Professor, é, na verdade, só para a gente encerrar, a live cortou bem no meio do que o senhor estava falando. Aí o senhor termina aí para a gente encerrar, pode ser? Eu tava só concluindo que tem muitos exemplos em agricultura, em poluição de planeta, enfim, toda a história humana, né, na Terra, que sempre quando a gente vai contra a natureza, né, a gente acaba sofrendo consequências, né, que vêm rapidamente, né. Aí tem exemplos disso em agricultura, em tudo que, enfim, toda a nossa vivência, como eu estou falando, né. E acho que um caminho inteligente, né, é ao contrário, a gente entender esses processos naturais, né, e estimulá-los, né, e torná-los, digamos assim, eficientes para aquilo que a gente tem por objetivo, né, mas não impor, né, a nossa subjugar, né, as coisas como elas são na natureza para aquilo que a gente entende que deveria ser nos sistemas de produção, né? A gente é um facilitador, deveria ser um facilitador desse processo e não um ditador, né? Um ditador determinante, né? De tolher a seletividade, de querer que coma tudo e coma até o chão e não perca nada, essas coisas que não existem na natureza. Mas é isso, grande prazer, acho que esse assunto é um assunto, né, que a gente dá em um semestre todo aqui, né, da disciplina de pós-graduação, né, então essa hora passa muito rápido, a gente gostaria de ter mais tempo aí para desenvolver todo o conceito que está por trás disso. O rotatino, você chegou a mencionar, né, é um conceito de manejo, é um conceito que traz todos esses conhecimentos comportamentais dos animais e simplesmente transforma isso num conceito de manejo, numa utilização do dia a dia de uma propriedade rural, carne, leite, lã, enfim, não importa, animais comem pasto, bom, isso se aplica. É. E a gente, aí, para quem quiser mais informações, da professor, a gente fez uma live aqui no perfil sobre o Rotatino, né? Aí vocês podem buscar aí no perfil. O professor Paulo também vai fazer uma live com a professora Janaína, que acho que está por aí ainda, na quinta-feira, né, professor? Isso. Sobre o sistema rotatino. Então, fica aí já o convite para quem quiser aperfeiçoar um pouquinho mais nesse conceito, né, de manejo. Acompanhe a discussão que vocês vão ter na quinta-feira, né? E tem muito material também, né, professor, disponível sobre o sistema rotatino já para a gente consultar. Eu me coloco à disposição também de quem estiver participando ou quem quiser alguma informação a mais, né? Procura a gente aí no particular, digamos assim. A gente pode mandar alguns trabalhos, a gente pode mandar alguns materiais, né, para quem quiser
honra muito grande poder ter essa discussão aqui com o senhor nessa noite, poder aprender um pouquinho, né? Sempre é muito bom ouvir o senhor comentar, o senhor falar sobre esse assunto, né? O professor Ed Carlos falou agora há pouco, né? Um pouquinho mais cedo, né? A naturalidade com que o senhor fala faz com que a gente realmente entenda, né? Ou que a gente consiga assimilar isso, né? À medida que o senhor vai comentando, a gente vai relacionando isso com os animais em pastejo, então isso é muito legal, é muito gratificante ter a oportunidade, né, de ouvir o senhor falar a respeito disso, que com certeza a gente aprende muito. Então eu agradeço, não tem nem palavras para agradecer ao senhor essa nova oportunidade que deu para a gente de trocar uma ideia, né, aqui com a gente e com certeza teremos outras, né, professor? Algumas outras experiências ainda, espero que presenciais, né, de preferência, que o senhor possa voltar aqui em alguma outra oportunidade mais para frente, quem sabe. É sempre um prazer e eu agradeço bastante mesmo ao senhor. Obrigado, Rafael. Vocês são sempre muito gentis, né? Como eu te disse, né? A oportunidade é minha, né? De estar junto desse grupo tão jovem e ativo aí. Eu acho que o que vocês têm feito pela nossa área, né? Que vai do manejo de pastais, sistemas integrados e outros aí, né? Nessas novas vias, né? De comunicação com mídias sociais e tudo, né? Isso é o que a gente precisa. A gente precisa que o conhecimento seja difundido, né? Que ele entre aí, né, nos entremeios aí desse Brasilzão grande e que a gente possa mudar rapidamente esse quadro, ser de fato, né, o celeiro do mundo, né? O mundo conta muito com a gente para a produção de alimentos, né? A gente tem um papel tremendo nesses próximos anos, né? E a gente precisa fazer isso do modo certo, né? A gente tem trilhado, tanto na agricultura quanto na pecuária, a gente tem trilhado caminhos aí que vão para uma intensificação extrema, sem, de novo, estar cuidando de como é que são as coisas na natureza, né? Particularmente a especialização com baixa diversificação nas propriedades rurais, né? Está sendo muito comum e isso tem efeitos negativos, a insustentabilidade é muito grande. E lives, né, como você tem feito, e outros jovens aí, como Janaína, que vai ser agora na quinta-feira, né? Vocês têm colocado esses assuntos num outro grau de difusão, né? Com muita atitude, né? Com muito potencial, vocês têm networks aí enormes, né? E tenho certeza que vocês estão ajudando bastante o nosso país aí na difusão de como produzir bem de forma sustentável. Tá? Para mim é um prazer, uma satisfação. Eu resto sempre à disposição de vocês, né? Um grande abraço para toda a equipe aí, né? E bom trabalho e boa continuidade a todos. E ao público aí, obrigado por estarem até esse horário, né? Junto conosco, né? Obrigado pelo prestígio de tantos aí que eu vi que a gente conhece, né? E sim, Janaína, é a nova geração, jovem, sim, senhora. Né? É, Então, obrigado pelo carinho de todos, né? A gente está à disposição, segue trabalhando, é o que a gente tem que fazer, né? Produzir conhecimento e difundir, né? E então a gente está sempre à disposição, porque essa é a nossa missão. Muito obrigado. legal. Eu que agradeço, professor. E teve alguns comentários aqui falando das próximas lives. Eu vou aproveitar antes de finalizar. Nós vamos ter uma live na quinta-feira aqui com o professor Fagton, da casa, né? Nós vamos falar sobre as primeiras impressões com o capim Capiaçu, né? O BRS Capiaçu aqui em Rondônia. E assim, já adianto, tá? Adianto para vocês informações de bastidores, né? Alguns nomes que vocês citaram aí vão estar em lives comigo aqui nos próximos dias. O professor Patrick Schmidt, ele estava aí um pouquinho mais cedo, mandou um recado. O professor Tiago Bernardes, da UFLA também, vamos fazer uma live agora ainda daqui para julho. O professor Emerson Alexandrino, tá na escuta aí também. Professor Luciano Cabral, da UFMT de Cuiabá também. Então nós vamos ter. Fiquem de olho aí que a gente tem uma. A gente tem uma. Tá com uma programação bastante interessante de lives
Tem alguns temas muito legais. E eu vou divulgando para vocês aos poucos, para também não ficar uma chuva de informações, né? Mas a gente vai ter algumas discussões legais aqui ainda. Professor, obrigado mais uma vez. Um abraço. Obrigado a todo mundo que ficou por aí até agora, né? E até quinta-feira a gente está aqui de novo. Gente, um abração para todo mundo. Foi um prazer ter vocês aqui hoje. Professor Paulo, um abraço, viu? Abração, Até a saúde. próxima. Abraço, valeu.